Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Nesta aula, nós vamos falar um pouco sobre Nietzsche, um filósofo alemão que nasceu em 1844 e morreu em 1900. Ele vai influenciar muito o século XX, apesar de ter vivido no século XIX, é no século XX que a gente vai ver muito a sua influência. Ele era filho e neto de pastores protestantes. Na juventude, ele foi bastante influenciado pelo romantismo. Tornou-se um admirador de Schiller, por exemplo, que mais tarde ele vai criticar. Na adolescência, ele vai estudar a Bíblia e os autores clássicos da cultura grega, por incrível que pareça, para quem conhece Nietzsche. Em Bonn, já afastado do cristianismo por influência de leituras e de professores, ele vai estudar filosofia e teologia e vai passar um curto período de intensa boemia. Em 1869, ele vai tornar-se professor de filologia grega na Universidade da Basileia, na Suíça. Com a saúde precária, em 1879, ele vai deixar de dar aulas. Em 1883 a 1885, ele vai escrever sua principal obra, Assim Falou Zaratustra, na qual ele expõe as ideias do eterno retorno e da derrota da moral cristã pelo super-homem. Esse livro, para quem tiver curiosidade, é muito interessante, apesar que ele é em forma de aforismos, o que dificulta um pouco sua leitura, mas é um livro interessantíssimo para conhecer um pouco da obra de Nietzsche. Em 1889, ele vai sofrer uma crise de loucura da qual ele não vai se recuperar até a sua morte. Nietzsche, ele se considerava sucessor de Schopenhauer, e como ele, vai defender a primazia da vontade. A parte mais significativa de seu pensamento refere-se à ética e à crítica da religião. O seu primeiro livro, A Origem da Tragédia, é de 1872. Vai marcar o início da reflexão sobre a cultura grega e sua influência no desenvolvimento do pensamento ocidental. Segundo Nietzsche, existem dois elementos fundamentais e antagônicos: o espírito apolíneo, que representa a ordem, a harmonia e a razão, e o espírito dionisíaco, que representa o sentimento, a ação e a emoção. Na cultura grega, o espírito apolíneo está vinculado ao deus Apolo, símbolo da luz, da razão, da beleza masculina. Eu já falei sobre ele, principalmente quando eu falei sobre o mito de Prometeu e Epimeteu, Esse deus está associado à música e à poesia, às profecias e à moralidade. O espírito dionisíaco, por sua vez, ligava-se a Dionísio, deus grego do vinho e da fertilidade, símbolo do drama. Eu falei sobre os deuses numa aula anterior também, Aí eu falo sobre esses dois deuses. Na cultura ocidental, o espírito apolíneo é mais forte do que o dionisíaco. E o papel da filosofia seria o quê? De libertar o homem dessa tradição para encontrar-se com o niilismo. O niilismo de Nietzsche conduz o homem ao encontro de valores que sejam afirmativos de sua existência real, de sua vontade de poder, para que possa escapar dos valores e das crenças tradicionais, como aqueles impostos pelo cristianismo, que pregou valores distintos. Na obra Origem da Tragédia, no espírito da música, Nietzsche vai afirmar que a verdadeira virtude do homem, como por exemplo a aptidão para suportar a dor e o sofrimento, havia sido corretamente trabalhada pelos pré-socráticos, que consagravam a liberdade do elemento emocional, o espírito dionisíaco. A decadência desses valores teria surgido com Sócrates, que elevou a questão da moral ao comportamento humano, desvinculando-o do prazer natural que deveria ser buscado por todos. A moral defendida por Nietzsche é radicalmente anticristã, e o seu objetivo último é o poder, o que levou a admirar Napoleão profundamente. Do seu ponto de vista, a verdadeira virtude é característica de uma minoria de indivíduos que deve sobrepujar as massas medíocres formadas por homens inferiores que cultivam essencialmente o ressentimento. Ele vai acreditar na disciplina, na força de vontade e vê a compaixão como uma fraqueza a ser combatida. O que é esse eterno retorno, do qual eu já falei um pouquinho lá naquela obra Assim Falou Zaratustra? O eterno retorno pode ser considerado a fórmula que sintetiza, inclusive, todo o pensamento de Nietzsche. Ele vai se colocar em oposição frontal ao platonismo e ao cristianismo. Os considera uma espécie de platonismo popular. Dessa forma, ele vai rejeitar qualquer distinção entre este mundo e o outro, seja o mundo inteligível de Platão ou o paraíso cristão. Para Nietzsche, só este mundo é real, com suas cores e movimentos em constante mudança. Ele não vai admitir a existência de uma outra realidade que seja inteligível, única e imutável. Assim como também vai negar a existência de uma verdade necessária e universal. Para ele, há apenas perspectivas diversas sobre um real que está em permanente transformação e que se repete num eterno retorno.
Segundo ele, a gente deve aceitar a vida como ela é, e o eterno retorno consistiria no verdadeiro teste pelo qual o homem deveria passar. A vida, revivida inúmeras vezes, não trazendo nada de novo, tudo ocorrendo na mesma ordem e na mesma sucessão, pode levá-lo à destruição ou à exaltação, dependendo da sua capacidade para superar e admitir essa contínua repetição. Então, essa ideia do eterno retorno está ligada ao niilismo de Nietzsche. É a consequência necessária do cristianismo, da moral e do conceito de verdade da filosofia. Quando as ilusões perdem a máscara, então o que resta? O nada, o abismo do nada. O niilismo seria um tipo de nadismo, a gente poderia traduzir assim. Como estado psicológico, o niilismo vai se tornar necessário, em primeiro lugar, quando procuramos em todo acontecimento um sentido que ele não tem, até que por fim começa a faltar coragem a quem procura. Aquele sentido podia ser a realização ou fortalecimento de um valor moral, amor, harmonia de relações, felicidades, mas o que devemos constatar é que a desilusão quanto a esse pretenso fim é uma causa do niilismo. Em segundo lugar, postulou a totalidade, uma sistematização e até uma organização em todo o acontecer e em sua base. Entretanto, o que se viu é que esse universal que o homem construíra para poder crer no seu próprio valor não existe. No fundo, o que aconteceu? Alcançou-se o sentimento de falta de valor quando se compreendeu que não é lícito interpretar o caráter geral da existência nem com o conceito de fim, nem com o conceito de unidade, nem com o conceito de verdade. Então as mentiras de Valles Menezes vão cair e o homem vai permanecer sem os enganos das ilusões, mas permanece só. Não há valores absolutos. Aliás, os valores são desvalores. Não existe nenhuma estrutura racional e universal que possa sustentar o esforço do homem. Não há nenhuma providência, nenhuma ordem cósmica. Não há uma ordem, não há um sentido, mas há uma necessidade. O mundo tem em si a necessidade da vontade. Desde a eternidade, o mundo é dominado pela vontade de aceitar a si próprio e de repetir-se. É essa a doutrina dele do eterno retorno, que ele vai retomar da Grécia e do Oriente. O mundo não procede de modo retilíneo em direção ao fim, como acredita, por exemplo, o cristianismo. Nem seu devir é o progresso, mas todas as coisas retornam eternamente e nós com elas. Essa é a doutrina cosmológica de Nietzsche, e a ela que Nietzsche vincula sua outra doutrina, a do amor fati, amar o necessário, aceitar esse mundo e amá-lo. Amor fati seria o quê? A aceitação do eterno retorno, a aceitação da vida, mas não se deve ver nele a aceitação do homem. A mensagem fundamental de Zaratustra, com efeito, está em pregar o super-homem. É o homem novo, que deve criar um novo sentido da terra, abandonar as velhas cadeias e cortar os antigos troncos. O homem deve inventar o homem novo, isto é, o super-homem, o homem que vai além do homem, e que é o homem que ama a terra e cujos valores são a saúde, a vontade forte, o amor, a embriaguez dionisíaca e o novo orgulho. O super-homem substitui os velhos deveres pela vontade própria. O homem é a corda estendida entre o bruto e o super-homem, uma corda estendida sobre o abismo. Ele deve procurar novos valores. O mundo gira em torno dos inventores de novos valores. Assim como para Protágoras, também para Nietzsche, o homem deve ser a medida de todas as coisas. Deve criar novos valores e pô-los em prática. O homem embrutecido tem a espinha curvada diante das ilusões cruéis do sobrenatural. O super-homem ama a vida e cria o sentido da terra, e é fiel a isso. Aí está a vontade de poder. Então, ainda que o eterno retorno seja considerado o ponto central da doutrina de Nietzsche, a gente não pode afirmar que a aceitação da vida corresponde à aceitação do homem. Ele vai considerar o super-homem como a própria expressão da vontade de poder, determinando a nova ordem de valores. Um líder guerreiro, altamente disciplinado, capaz de ser cruel quando as suas conquistas o exigirem, esse que é o perfil do super-homem de Nietzsche. Nietzsche vai considerar que o cristianismo tem um efeito degenerativo, porque ele doma o espírito e enfraquece a vontade de poder com sua condenação do orgulho, da paixão, da cólera, dos instintos de guerra e de conquista. Então ele vai deplorar o arrependimento e a redenção. Em vez da figura do santo cristão, ele vai idealizar o que denomina homem nobre, que em sua essência é a própria vontade de poder, desvinculado dos conceitos cultivados pela sociedade. Do ponto de vista de Nietzsche, o santo cristão é um produto do medo do inferno e não do amor à humanidade. Apenas a vontade de poder permite ao homem ultrapassar a si mesmo em direção ao super-homem. Em sua obra Assim Falou Zaratustra, composta de vários discursos, Nietzsche vai expor as suas ideias sobre o homem
e o seu comportamento diante de uma realidade desordenada, sem princípio, meio ou fim. Segundo ele, só resta ao homem, diante do espetáculo irracional do mundo, adotar 3 posturas: ser fraco, forte ou inocente. Para explicar essas atitudes, ele vai recorrer a uma metáfora envolvendo as figuras do camelo, do leão e do menino. Assim, o homem passa da situação de camelo, que aceita, ou melhor, carrega todos os valores, para a do leão, que se revolta contra esses mesmos valores. Entretanto, o leão não corresponde ao último estágio. Segundo Nietzsche, ele deve dar lugar à criança, que é capaz de esquecer, de recomeçar e de aceitar o jogo natural da criação e da vida. Então é muito interessante essa filosofia de Nietzsche. Só que a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Por exemplo, o cristianismo, a crítica que ele faz ao cristianismo é uma crítica principalmente aos valores propagados pelo cristianismo. Então a gente às vezes, quando lê Nietzsche, as pessoas começam a levar para o lado pessoal ou para a questão religiosa. Não, é um anticristo e tal. Gente, vamos focar na filosofia do cara. Vamos prestar atenção no que ele está expondo em relação à moral e tal. A gente pode talvez trazer o cristianismo de uma forma positiva? Podemos. As pessoas, os cristãos, as críticas que ele levanta ao cristianismo podem ser ultrapassadas. O problema é quando a gente se prende no fato dele ser contra o cristianismo e se baseia nisso para poder, por exemplo, opor a filosofia de Nietzsche. Então, eu convido vocês a uma reflexão sobre isso. Então, muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar nos comentários, que vai ser um prazer responder.